Rica oportunidade. Irmãos, porque todo dia o Senhor concede a mim e a você oportunidade. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o 17. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, diante a Tua presença, é diante, Senhor, da Tua presença que nós estamos reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo, Deus, a Tua soberania. Por isso, Deus, nos rendemos a Teus pés, nos humilhamos, Senhor, diante a Tua presença e te pedindo, Senhor, fala conosco. Mais uma vez, Senhor, fala conosco. Carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos, Senhor, de sermos consolados, ministrados, restaurados. Ó Deus, porque Tu és o nosso Pai. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor amado, que tem sido exposta para nós. Agora, Senhor, que venhamos a diminuir, Tu a crescer. Senhor, prepara o nosso coração como terra fértil, ó Deus, para que nessa noite a gente venha realmente, Senhor, te dar toda a adoração, porque ela te é devida, Senhor. Repreende toda a distração, alcança os nossos, Senhor, que nos nossos lares ficaram, aqueles, ó Deus, que não tiveram forças, Senhor, para caminhar, rogamos a Tua bondade. Senhor, aqueles que nos assistem através, Senhor, das redes sociais, que a Tua presença, Senhor, seja notória, seja vivida, Senhor, para cada um deles. Assim, Deus, fica conosco. Mais uma vez, perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque limitados somos, mas Tu és um Deus de amor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Diz a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir-lhe à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, se há um tempo, se tem motivo de lágrimas, eu acho que esse é o tempo. Tempo de muitas lágrimas, tempo de frieza espiritual, tempo de apatia, tempo de falta de arrependimento, de rejeição a Deus. E há mais de 2000 anos atrás, um homem conhecido como profeta chorão, o nome desse profeta era Jeremias.
ele viveu isso, ele sentiu isso. Eu queria que a Naná colocasse para a gente Jeremias 9, somente um versículo 1, que vai retratar isso. Ele vai descrever esse momento dele. Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos em uma fonte de lágrima. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. O seu contemporâneo, o profeta Abacuque, ele também viveu um momento de lamento, quando ele viu que a lei era frouxa para alguns. Ele viu injustiça, ele viu um aumento da iniquidade. Ele viu isso e ele lamentou por isso. E hoje, irmãos, eu e você, por mais insensíveis que possamos ser, a gente tem visto isso. Um aumento da violência. Quantos hoje perderam seus empregos? Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar pelo centro do Rio. Parece uma cidade fantasma, cheia de lojas fechadas. E um dia eu passando por lá, eu lamentei. E eu falei, Senhor, aonde estão esses que outrora trabalhavam nesse comércio? E eu passando pelo Saara, ali a Rádio Saara, ela anunciava um emprego. E chamou a atenção, irmãos, para aquela oportunidade. Porque era só para quem tinha 23 anos. E eu botei a mão na minha cabeça, eu falei, Jesus, estou fora. Mesmo me considerando e sou apta, né? Estaria fora daquela porta de emprego. A idade passou. E quantos hoje, mesmo sendo forte, mesmo hoje, se sentindo o suficiente, passou o tempo. Quantos nesse momento não estão num leito de uma UTI, de uma CTI, ou até mesmo um parente seu? Quantos têm tido os seus direitos cerceados de ir e voltar? Você mora no Rio de Janeiro, como eu, e temos visto, irmãos, quantos lugares. Essa semana mesmo, eu vi uma cena e eu chorei. Aqui vocês me conhecem, eu amo chorar, irmãos, chorar na presença do Senhor. E uma jovem de 26 anos, com seu filhinho de 4 no colo, perdeu sua vida, porque mesmo sendo moradora daquele lugar, não respeitou a cancela ou aquilo que eles colocam, impedindo a entrada e vir. Parece que esse tem sido um momento de dor para a nossa geração. Por isso eu entendo que esse texto é tão oportuno para mim e para você. Essa passagem vai retratar uma cena terrível, uma cena dramática, uma cena terrível. Essa é uma história da ressurreição do filho único de uma viúva. Eu vou repetir. Essa história trata da cena terrível da ressurreição do filho único de uma viúva. Jesus operou
35 milagres, segundo os historiadores. E esse aqui, na ordem da ressurreição, ele é o primeiro, porque logo depois Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, e Jesus vai ressuscitar vai ressuscitar Lázaro, seu amigo. Irmãos, nem essa mulher, a Bíblia diz o nome dela, e nem do seu filho. E aqui eu começo a imaginar que toda mulher, eu vou dizer toda mulher porque a gente sonha mais do que os homens, eu penso, né? Quem de nós não sonha com o casamento? Eu sonhava, achei até que estava demorando um pouquinho, mas graças a Deus que o príncipe apareceu. Já estava com 34 anos e sonhei muito com essa data. E depois do casamento, é óbvio, a gente sonha o quê? A gente sonha com a gravidez, com os filhos. E graças a Deus, fui bem abençoada. Assustada até hoje, mas muito abençoada. O Senhor me concedeu a maternidade. E aqui está essa mulher que tem o seu sonho frustrado. Porque a Bíblia vai dizer que ela era o quê? Viúva. Ou seja, essa mulher já havia enfrentado a dor da perda. Essa mulher já havia sofrido por essa dor, irmãos. E só quem já passou por essa dor conhece o tamanho dela. É uma dor que rasga. E ela vê o seu sonho morrer. Mas resta ainda uma esperança, que é o fruto, né, desse casamento, que é o seu único filho. A Bíblia também não vai dizer quantos anos esse jovem teria. Eu creio que ele já era um adulto. E agora, novamente, a sua esperança, ela ver sendo esquecida. Eu não tenho noção e nem quero passar por essa dor, porque a ordem natural, não é mesmo? É que os filhos enterrem seus pais, né? Mas aqui, essa mulher vai estar agora sepultando o seu milagre. Agora essa mulher vai estar sepultando mais uma vez os seus sonhos. Mais uma vez essa mulher está sofrendo essa dor terrível da perda. E agora ela está caminhando, não só ela, mas com ela uma grande multidão. Essa grande multidão está saindo às portas de uma cidade chamada Naim. O significado desse nome
é agradável, encantador, doçura, mas que nesse momento, irmãos, não tem nada de doçura. Nesse momento não tem nada de agradável, não tem nada de encantador. E ela e essa grande multidão, ou melhor, uma multidão, está à porta da cidade. A caravana da vida está prestes a se encontrar com a caravana da morte. A caravana da vida é liderada por Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a caravana da morte se encontram à porta da cidade. 2 filhos únicos. Um está próximo a morrer para que eu e você tenhamos e tivéssemos vida e vida com abundância. O outro filho único está prestes a ressuscitar. Sabe, irmãos, com essa passagem, com essa história triste, eu tiro algumas lições. Mas antes de entrar nessas lições, essa cidade era uma cidade muito pequena. Ela ficava perto do Monte Tabor. E sabe, antes de entrar nas lições, eu fiquei imaginando que quando essa mulher ela está prestes a sepultar o seu único filho, eu penso que ela acha que acabou. E com certeza, porque a morte é um ponto final na história. É o fim da linha. É o final de uma jornada. Não tem mais solução. Acabou. Mas quando Jesus ele chega, quando há esse encontro, Jesus chega para mudar a história. Jesus, quando chega, irmãos, ele muda tudo. Ele mudou a minha história, ele mudou a sua história. Jesus, ele muda diagnóstico, mudou muitos meus. Jesus, ele muda cenário, mudou os meus. E eu não sei qual o cenário, qual é a sua história. Mas eu quero te afirmar que esse mesmo Senhor que mudou a história dessa mulher,
que mudou a história dessa família, porque Ele tem mudado também a história da minha família. E Ele está aqui, irmãos. Não é nenhum chavão dizer que Ele é o mesmo ontem, diz a palavra do Senhor lá em Hebreus, Ele é o mesmo Senhor de ontem, hoje e sempre. Ele continua realizando, fazendo além daquilo que pedimos ou pensamos. Não foi diferente na vida dessa mulher que estava prestes a enterrar mais uma vez o seu sonho, o seu projeto, a sua herança. Melhor, a herança é do Senhor, mas estava prestes a sepultar. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem sepultado? O que é aquilo que você já desistiu, não ora mais, porque acha que já morreu? Porque acha que não tem mais jeito, não tem solução? Estamos diante de um Senhor, de um Deus todo-poderoso, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Sabe, irmãos, tem cenários que eu olho e digo assim, meu Deus, é impossível. Mas é só o pensamento limitado de uma jovem senhora. Porque o meu Deus, Ele vai lá e diz, Deise, eu posso, eu tenho nas mãos todo o poder. Ah, irmãos, esse Deus, Ele é tão poderoso que Ele diz que a terra é o escabelo dos seus pés. Você tem noção do que é isso, igreja? Ele tem nas mãos o globo terrestre. Tamanho é o poder desse Deus. O que é a sua dificuldade nessa noite? O que é impossível para você? Eu te afirmo que é possível para o nosso Deus. Talvez você tenha entrado 1, 2, 3 vezes por essas portas e a história ainda não foi mudada. Mas pode ser hoje o dia que o Senhor, Ele muda a minha e a tua história. A Bíblia vai dizer que Ana ela subia, de ano a ano, ela subia para adorar. Mas teve uma vez que Ana entrou naquele templo diferente. E quando ela entrou diferente, o Senhor abriu a madre de Ana. Eu quero profetizar que hoje seja o dia do teu milagre. E aqui eu quero tirar algumas lições desse texto. Por isso eu disse que ele é tão oportuno para os nossos dias hoje. O versículo 13, acompanha comigo, diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Essa mulher estava de luto, coração rasgado. Ela não pede nada. Ela não esperava receber nada.
Ainda hoje, irmãos, o Senhor, Ele nos vê. O Senhor te vê nessa noite. O Senhor me vê nessa noite. Ele vê a minha aflição, Ele enxerga a tua aflição. E Ele só não vê a nossa aflição, como Ele também nos consola. Ele nos consola, irmãos, da nossa dor. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Ele te conhece. Lá no secreto, quando ninguém te vê, eu te afirmo que Ele te vê. Sabe aquela lágrima que rola lá no cantinho e às vezes você disfarça para que o teu vizinho não enxergue? Eu te afirmo que Ele vê. E ela não cai na terra. Ela não cai. No meio daquela multidão, irmãos. Porque a Bíblia vai descrever que havia com aquela mulher uma multidão. Jesus vai enxergar a dor daquela mulher. Ele conhece a nossa realidade, Ele conhece a tua realidade. Ele se identifica com a nossa dor, irmãos. É esse Jesus que você serve. É esse que você tem entrado aqui quinta, domingo. Ele te conhece, Ele te vê. Ele viu a dor dessa mulher. Ele conhecia a dor dessa mulher. Estava profetizado lá em Isaías que ele seria um homem de dores, um homem de trabalho. Ele conhece a nossa dor. E Ele conhece você pelo nome, pelo sobrenome. Ele te conhece tanto que sabe quantos fios há na minha e na tua cabeça. E Ele vai dizer para essa mulher, o quê? Não chores. E eu vou repetir. E Jesus vai dizer para aquela mulher, não chores. Irmão, se Cláudio Duarte estivesse aqui, eu acho que ele ia rir, ou ele ia fazer alguma coisa engraçada, eu não sei fazer. Mas quem diante do luto não vai chorar? Quem diante dessa dor terrível que corta o coração, que é a dor da perda, que é a dor da separação, né? Da perda não, mas da separação. Quem não vai chorar, irmãos? Chega a ser insensato. Você ir num sepultamento e você dizer para aquele, né, que perdeu o seu ente querido, não chora não. Como não vai chorar? Mas quem estava falando, irmãos? Quem estava falando não era qualquer um, era o dono da vida. Aleluia! Quem estava falando era o dono da vida. Não chores. E Ele está dizendo para mim e para você,
não chores. Louvado seja o nome do Senhor. Seu poder, irmãos, não é só para secar as nossas lágrimas. Perdão. Seu poder ainda maior. Seu poder é para consolar. Ele é aquele que consola. Você tem sido consolado, irmãos? Eu tenho sido consolada. E eu não tenho dúvida que você também. Aquilo que era um ponto final para essa mãe foi tirado e colocado uma vírgula. Sabe a tua história? O Senhor hoje está tirando um ponto e colocando uma vírgula. Eu não conheço a tua história, mas aqui está aquele que conhece. Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. Ele não só afasta ela, mas Jesus devolve a vida. Jesus devolve a esperança. Jesus devolve a vida daquele jovem. O silêncio da morte foi vencido. Desculpa, irmãos. Eu sou muito sensível, muito emotiva. Perdão, não trouxe nem um lencinho. Nos perdoa. O impossível daquela mulher tornou-se realidade. Qual é o teu impossível? Qual é o teu impossível? É o diagnóstico que você tem recebido? Eu quero dizer, perdão, eu quero te afirmar que Jesus, ele muda diagnósticos. Alguns aqui conhecem, eu tenho várias irmãs, né? E eu tenho uma irmã que ela hoje está com 84 anos. E eu, na minha limitação, olhei e falei, Senhor, não vai dar. Teve um câncer de mama, fez a retirada dessa mama, fez uma sessão de 30... Ai, obrigada. 30 quimioterapia. E eu olhava para ela, dizia, ela não vai resistir. Os olhos carnais. Mas ela está lá, irmãos, firme e forte. Pastora Marta Assis conhece. Ele é o que tem, irmãos, a última palavra. A gente não sabe nada. Não sabemos nada. O choro foi trocado pela alegria.
O choro dessa mãe foi trocado pela alegria. As vestes mortuárias foram deixadas para trás. O improvável aconteceu, porque o autor e consumador da nossa fé realizou, irmãos, esse grande milagre. E hoje não é diferente. Ele muda cenários, ele muda diagnóstico, ele muda. E eu novamente te afirmo, eu não conheço a tua história e eu não quero ser repetitiva. Mas qual é o teu impossível hoje? É uma porta de emprego que ainda não abriu? É o teu filho que ainda está lá fora? É o teu marido que ainda não adora nesse lugar aqui com você? Ou a sua esposa? Qual é o teu impossível? Essa história aqui, irmãos, essa história dramática, ela é real. Eu não estou te contando uma história que não existiu. Ela está aqui, olha, relatada no livro da vida, na nossa bússola. Então eu quero te afirmar e profetizar para você. Hoje é o dia do teu milagre, perdão. Tome posse hoje do teu milagre, do teu improvável, do teu impossível. E vai dizer o último versículo, que todos, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. O teu milagre, irmãos, vira notícia. O teu milagre vira notícia. O meu tem virado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O meu milagre para minha família, ele virou notícia. A minha família tem visto a obra gloriosa. Eu tenho 3 filhos que, para a glória de Deus, têm caminhado junto conosco. Eu tenho um marido que me ama. Eu venho de um lar, de uma família, devastada por vício, por divórcios. Mas eles têm visto o milagre que o Senhor tem feito na minha casa. E eu quero profetizar isso na sua. Saia daqui nessa noite com essa palavra de vida. O Deus que fez na vida dessa mulher, o Deus que mudou a história dessa mulher é o mesmo que está aqui para mudar a nossa história. Ele tira um ponto e começa uma nova história. Você crê que o seu milagre vai virar notícia? Aleluia! E todos vão saber e entender que foi a mão do Senhor que fez. Todos vão saber que foi a mão do Senhor que fez.
Porque tem situações, irmãos, que a gente tem certeza que foi o Senhor. Não foi na nossa força. Não foi porque ninguém deu uma ajudinha. Não foi porque ninguém foi lá e soprou novamente o ar daquele jovem. Foi a mão do Senhor. Ai, foi a providência de Deus. Foi a bondade de Deus. Que o Senhor nessa noite nos abençoe com essa palavra. Que você tome posse dessa palavra nessa noite. Que você receba essa palavra no teu coração. As minhas lágrimas hoje, irmãos, não são de tristeza. Elas são de alegria. Elas são de presença de Deus. Porque verdadeiramente Ele tem enxugado as minhas lágrimas. Ele tem sido o meu consolo. Ele tem mudado verdadeiramente o meu lamento. Então, as lágrimas que rolam no meu rosto nessa noite são de graça de Deus, é da presença dEle. Você sente a presença dEle, irmãos? Você consegue sentir a presença dEle mesmo diante da dor, da dificuldade, da bonança, do dia que tem muito, do dia que tem pouco. Você se alegra com isso? Você tem que se alegrar. Porque do meu e dos teus lábios, irmãos, só pode ter verdade. Essa mesma verdade que saiu dos lábios do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele sabia viver, tendo muito, tendo pouco. Então isso precisa ser verdade no meu e nos teus lábios, amém? Que Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus, amém?